dando sequência na nossa série de videoaulas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre formação de sais. Os sais são formados por cátions e ânions. Antes vamos lembrar que os cátions são íons positivos que resultam da perda de um ou mais elétrons pelo átomo. Esse processo é chamado de oxidação. Então, por exemplo, você pode ter ferro, se não me engano, o número atômico do ferro é 26. Vamos consultar aqui a tabela periódica. Vamos abrir a tabela periódica abrindo, vamos lá, ferro 26, exatamente. Porque às vezes eu duvido da minha memória, por isso eu abri a tabela periódica. Então, o ferro, átomo neutro, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, o ferro pode se oxidar e se transformar no ferro 2+. Então, o ferro 2 tem 26 prótons, porque os prótons do núcleo são imexíveis, como diria o ministro do Trabalho, Rogério Magri, governo Collor, que não é da época de vocês, e 24 elétrons. Aqui ele perdeu 2 elétrons, então estou representando aqui o ferro, átomo neutro, 26 prótons, 26 elétrons, perdeu 2 elétrons, se transformou no ferro 2. Esse ferro 2 pode sofrer uma oxidação subsequente. Não são todos os elementos que têm essa capacidade. Então você pode ter ferro 2, que tem 26 prótons e 24 elétrons, se transformando em ferro 3, por exemplo. Mais elétron. Então esse cara aqui, ferro 3, tem 26 prótons e 24 elétrons. Então, lembrando, aqui você tem família 1, 2, 3, 4, 13, 14, porque aqui está a nomenclatura antiga. 17, 18. Eu prefiro essa nomenclatura antiga. Então, a família 1 ou família 1A, como se falava antigamente, os átomos formam cátions monovalentes, apenas uma carga positiva. Então você tem aqui o íon lítio, íon sódio, íon potássio e íon rubídio. Família 2A, os elementos metálicos formam cátions bivalentes. 2, carga de 2 elétrons. Bivalentes, 2 mais a carga, 2 cargas positivas. Então, íon magnésio, íon cálcio, estrôncio, íon bário. Aqui interessa o cátion alumínio da família 3A, cátion trivalente. Aqui no meio você tem os metais de transição, então você pode ter uma certa complexidade. Por exemplo, o ferro, você tem ferro 2+, que a gente chama de íon ferro 2. Então você especifica que o estado de oxidação, a carga do íon, porque a carga é variável para o ferro. E você tem íon ferro 3, íon ferro 3. Então aqui, veja só, família 2A, íon magnésio, e eu não especifico o estado de oxidação porque eu sei que os elementos da família 2A ou família 2 formam cátions bivalentes. Íon cálcio, íon estrôncio e íon bário. Eu não preciso especificar o número de oxidação, a carga. Uma nomenclatura um pouquinho diferente e é muito empregada, a nomenclatura usual, você pode chamar isso aqui de íon ferroso. E esse outro aqui de íon férrico. Depois vai ser importante para você diferenciar, por exemplo, o sulfato ferroso do sulfato férrico. São compostos completamente diferentes. Veja só, você tem, por exemplo, cobalto. Você tem cobalto 2 e cobalto 3. Então você sabe que isso aqui é íon
cobalto 2. O íon cobaltoso, termina com oso. Íon cobaltoso. E aqui o íon cobalto 3. Eu acho que seria o íon cobalto, mas eu prefiro falar cobalto 2 e cobalto 3. É mais o ferro, que a gente está acostumado a falar ferroso e ferro. Mas tem íon cobalto 2 e íon cobalto 3. Íon cromo 2 e íon cromo 3. Na verdade, o cromo tem até outros estados de oxidação interessantes. Íon mercúrio 2, e esse aqui a gente chama de íon mercúrio 1. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse íon. Então, aqui eu estou me referindo à nomenclatura de cátions, íons positivos. Íon alumínio 3, não precisa especificar o estado de oxidação, porque ele forma um único estado de oxidação, 3+. Já do ferro, cobalto, cobre, você tem aqui íon cobre 2 e íon cobre 1, ou seja, íon cúprico e íon cuproso. Aí você precisa especificar, mas isso aí é mais para os elementos de transição. Embora o ferro possa, o chumbo possa formar o chumbo 4. Agora indo para a parte de ânions, que nós vamos precisar formular sais, então você precisa ter uma certa familiaridade com os ânions. Você não vai memorizar nesse momento o nome dos ânions, mas eu vou ajudar você a começar com esse processo. Vamos pensar assim, por exemplo, vamos pensar em alguns ácidos. Vamos chamar de hidrácidos, com H. Hidrácidos. Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Então, por exemplo, você tem lá o HF, HCl, HBr, HI. Veja que eu vou explicar esse assunto bastante superficialmente, porque nós no futuro vamos estudar a ionização de íons. Então esse aqui é meu amigo ácido. Vou dar uma de jovem aqui. Vou escrever só uma parte da palavra. Mas você sabe que isso aqui é ácido. Ácido fluorídrico. Fluorídrico. Esse aqui é o ácido clorídrico. Esse aqui é o ácido bromídrico. E esse aqui é o ácido iodídrico. Olha só, a nomenclatura aqui deles em comum, você tem sempre a terminação hídrico, né? Hídrico. Joia, né? No processo de ionização, o ácido perde o hidrogênio sob a ação da água, então vou só representar assim, menos H+. Ele perdeu o hidrogênio e formou o ânion. São ânions aqui sem oxigênio. Ânions sem oxigênio. Veja que eu estou me referindo aqui aos elementos da família 7A ou 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. E olha o nome deles aqui, ó. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Então aqui você já percebe um certo padrão na nomenclatura. Então esse aqui é o íon fluoreto. O ácido clorídrico perde o hidrogênio no processo de ionização. Esse aqui é o cloreto. Ácido bromídrico perde o hidrogênio. No processo de ionização você tem brometo. Ácido iodídrico perde o hidrogênio, você tem iodeto. Então tá aqui, ó. Íon fluoreto, íon cloreto, íon brometo e iodeto. Não sei se você consegue ver daí, eu vou dar uma expandida, vou tentar pelo menos, ó. Bom, tá mais legal agora, né? Tá ok? Aí, ó. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Joia, né? Alguns outros hidráxidos, ácidos que não têm oxigênio, poderia citar, por exemplo, H2S, que é o ácido sulfídrico.
Tirando 2 hidrogênios, nesse caso ele pode perder 2 hidrogênios, por exemplo. Tirando 2 hidrogênios, você tem o S2- o íon sulfeto. Então aqui eu expliquei a nomenclatura de íons monatômicos que não contêm oxigênio. Você pode ter ácidos, por exemplo, que têm oxigênio, que a gente chama de ácidos. Então vou colocar alguns exemplos. Por exemplo, você tem aqui o HNO3, que é o ácido nítrico, né? Você tem o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e você tem, por exemplo, o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, ácido nítrico pode perder um hidrogênio, e você vai ter o ânion Na3-. Opa, vou parar aqui. NO3-, que é o íon nitrato. Veja o padrão, o nome desses ácidos termina com ICO. Tá vendo? ICO. No caso do ácido sulfúrico, é um ácido diprótico, ele pode perder 2 hidrogênios e formar um ânion poliatômico, no sentido de que ele é formado por mais de 2 átomos, com 2 cargas bivalentes. Então esse aqui é o íon sulfato. E aqui você tem -3H+, e você tem o íon PO4,3-, que é o íon fosfato. Há uma série de outros íons, e eu não sei até que ponto compensa nesse momento explorar tanto a nomenclatura, mas basicamente você vai precisar de uma tabela de cátions e ânions para escrever as fórmulas dos sais. Num primeiro momento, você não vai saber muito bem as fórmulas dos cátions e ânions, mas à medida que você for escrevendo, você vai melhorando e vai conseguir memorizar alguns cátions e ânions, e com o tempo eu espero que você consiga escrever as fórmulas dos sais sem a ajuda dessa tabela. Bom, até a próxima.